São requisitos da petição inicial também o fato e os fundamentos jurídicos. Os fatos e fundamentos jurídicos são o que nós chamamos de causa de pedir. O pedido é outro requisito da petição inicial, que também é o terceiro elemento da ação. São 3 os elementos da ação, como nós já dissemos. Então, as partes. Quem são as partes? As partes são autor e réu, que compõem a relação processual. Contudo, nem sempre parte do processo vai ser necessariamente autor e réu. Em uma demanda principal, nós teremos como parte autor e réu realmente. Mas se for o caso de uma demanda incidental, as partes podem não coincidir com as partes da demanda principal. Por exemplo, vocês lembram quando nós tratamos sobre a suspeição do juiz? No caso, vamos hipoteticamente falando que o juiz seja amigo do réu. O autor pode entrar com um incidente processual chamado de suspeição, alegar a suspeição do juiz, dizendo que o juiz é amigo do réu. Nesse caso, no caso da demanda incidental, o autor da ação da demanda principal vai ser o autor no incidente e o juiz será o réu. Então, não necessariamente as partes coincidirão em uma demanda principal e uma demanda incidental. Nós temos também a figura do litisconsórcio. O litisconsórcio ocorre quando a gente tem uma pluralidade de autores ou de réus. A gente pode ter mais de um autor no polo passivo, mais de um autor no polo ativo, e aí é um litisconsórcio ativo, e podemos ter mais de um réu no polo passivo da demanda, e aí nós estaremos diante de um litisconsórcio passivo. A causa de pedir ou causa petende é composta pelos fatos e fundamentos jurídicos da demanda. Aí a causa de pedir, ela se divide em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A causa de pedir remota são os fatos alegados pelo autor. A narrativa fática é a causa de pedir remota. E a causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos da demanda, em que os seus fatos estão fundamentados para você ir buscar aquela pretensão em juízo. Os fatos, os fundamentos jurídicos é diferente de fundamentação legal. Você não precisa declinar qual é o artigo da lei em que os seus fatos estão fundados, mas você precisa fundamentar os seus fatos. Você precisa fundamentar juridicamente a sua demanda. Seria mais ou menos o seguinte, vamos aqui trazer um exemplo. Por exemplo, Pedrinho, filho de Pedro, ajuiza uma ação de alimentos contra seu pai. Nessa ação de alimentos, o que vai ser, qual é a situação fática? Os fatos serão o quê? A narrativa fática será composta pela situação da paternidade. Pedrinho vai dizer que é filho de Pedro, conforme documento acostado aos autos, que comprova a filiação, comprova a paternidade. Essa é a questão fática. O fato, nesse caso, vai ser a paternidade. E os fundamentos jurídicos serão o quê? Fundamento jurídico, nesse caso, vai ser o dever de prestar alimentos, o dever que os pais têm de proverem a subsistência dos seus filhos. Entenderam, gente? Pedido é o que se quer, O pedido é a conclusão da exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos. É o que você vai pedir em juízo. O pedido, ele é fundamental para o estabelecimento do valor da causa. Ao final da petição inicial, você deve declinar qual o valor da causa. Esse é mais um requisito essencial e obrigatório da petição inicial. E o valor, o que você está pleiteando é que vai dar o valor da causa. Se você está cobrando uma dívida de 100 mil, o seu valor da causa será 100 mil. Se você está pleiteando alimentos, o seu valor da causa vai ser 12 vezes o valor que você está pedindo de alimentos. Então, o valor do pedido, ele tem fundamental importância para a fixação do valor da causa,
É por meio do pedido também que é a parte que o autor delimita a ação, que o autor ele dá os limites para que o juiz possa julgar a causa, porque o juiz ele não pode julgar nem abaixo do que se pede, nem acima do que se pede, nem extra do que se pede. Então o juiz ele não pode julgar nem citra, nem ultra, nem extra petita. O artigo 141 do Código Civil fala que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Percebam, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte. O juiz não pode ir além. Então, são as partes que dão esse contorno da sentença. O artigo 492, ele fala o seguinte: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Então, a natureza da decisão tem que ser de acordo com o que foi pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Você entra com ação e pede indenização de dano moral de 10 mil. Aí o juiz olha assim e diz: nossa, 10 mil não é valor suficiente para compensar o dano dessa pessoa. Eu vou dar 15. O juiz pode fazer isso? Não, não pode. O juiz ele fica adstrito ao limite, inclusive com relação aos valores pedidos. Se o juiz julgar sem respeitar os limites do pedido, nós estaremos diante de uma sentença eivada de erro. Então, o juiz não pode julgar nem ultra, nem cita, nem extra petita. O juiz, ele julga citra petita quando ele peca pela falta da prestação jurisdicional. Ele faz a prestação jurisdicional, só que de forma incompleta. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que a parte entra em juízo e faz o pedido de indenização por dano material e de lucros cessantes. O juiz, no seu julgamento, ele dá procedência do pedido de dano material e fica silente, não fala nada sobre os lucros cessantes. Essa sentença é uma sentença citra petita. O juiz deixou de apreciar um pedido, né? Então, é uma sentença falha. A sentença também ela não pode ser ultra petita. É quando o juiz confere uma prestação jurisdicional a maior do que o que se pediu. Voltando aqui ao nosso exemplo, a parte pede, o autor pede uma indenização por dano material, lucros cessantes, e na sentença o juiz, além de condenar pelo dano material e pelos lucros cessantes, ainda condena o réu em danos morais. Isso é o exemplo de uma sentença ultra petita. O outro caso é o caso da sentença extra petita. Na sentença extra petita, o juiz ele julga se olvidando tanto dos fatos quanto da causa de pedido. Os pedidos ele dá uma decisão que não tem nada a ver com a lide. Por exemplo, a ação é uma ação possessória, a pessoa está litigando ali, reclamando um direito de posse, e o juiz dá uma decisão que trate sobre o domínio. Então, é uma decisão extra, é uma sentença, isso vai ser uma sentença extra petita, ok? O pedido, gente, o pedido, ele se desdobra em dois. Nós temos o pedido imediato e temos o pedido mediato. O pedido imediato tem relação com o direito processual. É aquilo que a parte quer. A parte quer o quê? Uma condenação. A parte quer o quê? Uma declaração de um direito. Já o pedido mediato é o bem da vida que está se buscando em juízo. A parte quer a satisfação daquele direito material. Então, trazendo aqui um exemplo, a gente fala da condenação, da cobrança de dívida, uma cobrança de dívida. Qual é o pedido imediato? Vai ser o quê? A condenação do réu. E o pedido imediato vai ser o quê? A satisfação, o pagamento da dívida. Gente, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que estudem, que gostem, que aprendam. Um beijo e até amanhã.